Olá, sou Alexandre Grossi, engenheiro eletricista de manutenção e mestrando em confiabilidade de sistemas elétricos de potência. Trago para vocês o terceiro vídeo da série sobre confiabilidade, simulações. Nesse vídeo, apresento um pouco sobre a simulação Monte Carlo, além de a modelagem através de cadeias e processos de Markov. O processo de cadeia de Markov ele vem justamente modelar o sistema através do seu comportamento aleatório, que variam de maneira discreta ou contínua no tempo. Nosso referencial bibliográfico ele é dado justamente por esses 4 livros, aonde que eu chamo a atenção principalmente para o livro 4 do Roy Billington. Vamos entender então o conceito de simulação Monte Carlo. Ao avaliar um sistema real, o que a gente pretende é verificar a ocorrência dos eventos e seu comportamento dentro do sistema. Além do mais, a gente avalia todas as variáveis que são contidas nesse sistema. No caso de uma simulação, para que a gente possa entender o sistema, a gente depende de seu modelamento para representar as componentes e suas variáveis. Uma das formas de se modelar é justamente o modelamento matemático que a gente pode encontrar em qualquer bibliografia. No caso do entendimento de simulação Monte Carlo, ele é justamente um procedimento estatístico baseado em repetições sucessivas. Por que da necessidade dessas repetições sucessivas? Para justamente a gente ter um número elevado de eventos e, baseado nisso, calcular a sua probabilidade de ocorrência. Esse método ele é muito utilizado para se obter justamente aproximações numéricas de funções complexas em que é impossível ou é difícil obter uma solução analítica ou pelo menos uma solução determinística. Estruturalmente, ele é formado pela criação do modelo matemático desse sistema, identificando as variáveis que influenciam o comportamento desses sistemas. A partir disso, realiza-se a simulação do modelo gerado através das suas amostragens aleatórias e, obviamente, num número grande dessas amostragens, e faz a interação com repetitivas N vezes, determinando assim o seu comportamento. Para que a gente possa então entender melhor, vamos partir para um exemplo que é justamente o lance de uma moeda. Esse exemplo ele pode ser observado no livro referência número 4 do Roy Billington. Para que a gente possa resolvê-lo, então a gente vai utilizar uma função teste para o experimento, além de um estimador para a minha média amostral. Eu vou utilizar nesse nosso caso agora o Excel como ferramenta para a simulação desse exemplo. Vamos lá. Então, como a gente tinha falado lá na nossa apresentação sobre confiabilidade, sobre o nosso vídeo de confiabilidade, e a gente estava falando sobre simulação Monte Carlo, eu trago então um caso exemplo que é mostrado no livro do Roy Billington sobre o lançamento de moeda. Sabe-se que a probabilidade de dar cara ou coroa é sempre de meio, ou seja, 1 sobre 2. Essas probabilidades elas podem ser estimadas justamente usando o conceito de frequência relativa. O conceito de frequência relativa está justamente associado ao número de sorteios e ao número de eventos dos quais nós queremos analisar. Para esse nosso exemplo, então, a gente vai fazer uma simulação usando 20 lances da moeda. Sugere-se então pelo próprio Roy Billington utilizar uma função teste para o experimento, que é dado pela equação 1, além de um estimador para sua média amostral, que é dado na 2. Obviamente, esse estimador da média amostral nada mais é do que o conceito ligado à frequência relativa, tá bom? Como eu disse, a gente vai estar usando então o Excel para isso, então eu já criei as colunas aqui antecipadamente para que a gente possa dar sequência, ser mais ágil a sequência do exemplo em questão. Então nessa coluna aqui eu justamente criei o sorteio, que no caso a gente vai sortear 20 lances da moeda, ou seja, são os números de eventos. Essa coluna valor, ela é o gerador de números aleatório para o sorteio da função teste.
ela vai estar justamente entrando aqui na minha função teste. Caso o valor obtido aqui seja menor do que meio, então o resultado da minha função vai ser 0. E o contrário também é verdade. Caso ele seja maior do que meio, ele vai ser 1. O que eu estou querendo dizer com isso? É como se a gente estivesse fazendo um sorteio. Olha, avalie se ele vai dar cara. Ele vai dar cara se for menor do que meio, ou ele vai dar coroa se ele for maior do que meio. Estou chamando cara de 0 e coroa de 1. E assim fica a critério daquele que estiver fazendo o estudo. Essa coluna aqui, então, ela é justamente dada pela função teste, que está aqui, ó. A função teste minha, eu utilizei a função matemática se B2 for menor do que meio, então ele vai dar 0, caso contrário, ele vai dar 1. Uma função teste simples. E aqui está o meu somador, que é a somatória do meu estimador. Se a gente observar aqui, o meu estimador ele tem uma somatória. Essa somatória está justamente sendo feita aqui. Ó. Você vai ver que a somatória aqui, ó, ela soma o anterior mais o próprio elemento. O anterior mais o próprio elemento. Então, ela nada mais é do que o somatório aqui previsto. E o meu estimador, por si só, ele está aqui nessa coluna. Verifica que nada mais é do que a relação entre a somatória e o número de sorteio, que vai estar ligado ao conceito de frequência relativa. Caso alguém tenha alguma dúvida do conceito de frequência relativa, aconselho a buscar essa informação nos livros e na bibliografia sugerida aí por nós. Essas duas colunas, elas estão ligadas justamente aos estimadores do desvio padrão e da variância. Não é uma preocupação nossa agora, porque ela tem a ver com os valores muito enormes. O que eu estou querendo dizer com isso? Que à medida que o número de sorteio ele se torna grande demais, que é justamente ligado ao conceito de simulação Monte Carlo, a gente tem que fazer um número repetitivo de eventos, e para que a gente chegue a ele a uma conversão, para que ele possa convergir para o resultado que a gente quer, então a gente precisa ter um número muito grande de sorteios. Para que a gente possa avaliar essa conversão, para ver se ele está convergindo mesmo para o número, a gente usa os estimadores desvio padrão e variância para a gente avaliar isso. Portanto, aconselho também a vocês a procurar esses conceitos à frente. No nosso caso, a gente só quer fazer 20 sorteios. Então vamos lá, 20. Vou fazer 20 sorteios. Está aqui, ó, 20 sorteios. A minha função teste ela já está aqui definida, a gente pode avaliar. Então, só vou estar puxando. Vou também estar puxando a minha função aqui, que ela já está definida, né? Já foi. Já coloquei ela lá e vou ao meu estimador, para que a gente possa realmente avaliar se o valor meio ele é obtido. Então eu vou gerar aqui um número aleatório. Eu gero um número aleatório. Ele é um número aleatório qualquer e justamente ele vai estar entre menor do que meio e maior do que meio, que ele vai observar ali. Ó. Nesse caso, só para que a gente possa avaliar, ele deu um valor menor do que meio. Se ele der um valor menor do que meio, o resultado da minha função é justamente 0, está aqui observado. E o meu estimador inicialmente vai ser 0. Então vamos fazer aqui, vamos ver o que acontece. Ó. Opa, deu 0,3. Mas por que deu 0,3? Porque justamente lá no meu conceito eu preciso de um número maior de amostras para que eu possa verificar se o meu evento está convergindo através dos conceitos de desvio padrão e variância. Mas, obviamente, nesse nosso caso aqui, ele converge. Ó, a gente já pôde observar que ele fez uma conversão para o número que a gente está querendo. Olha, já mudou para 0,4. Então, para que a gente possa entender mais, vamos estar convergindo, vamos estar aumentando o número de amostras e verificar para quanto que ele converge. Olha, ele ainda não convergiu. Ó. Opa, 0,5. A gente pode começar a observar, ó, que ele já convergiu para 0,5. Vamos observar onde que ele converge para 0,5. Ele já começa a convergir para 0,5 em 57 amostras, ou seja, a partir do momento que eu tenho 57 eventos
de lançamento de moedas, esse número já converge para meio. Para continuar o entendimento dos conceitos de simulação, vamos agora falar um pouquinho sobre cadeias e processos de Markov. Essa é justamente uma técnica que ela é aplicada no comportamento aleatório do sistema, observando então de maneira discreta ou contínua esse comportamento no tempo e no espaço. Essa técnica ela é justamente caracterizada pelo seu comportamento no caso da falta de memória. O que isso quer dizer? Que aquilo que acontece no futuro, seus estados futuros, ele independe daquilo que aconteceu no passado. Entendendo melhor o que é esse conceito de cadeia de Markov e processo de Markov, verificamos que ele é justamente aplicável em uma distribuição de probabilidade, que tem por característica justamente a taxa de transição entre os eventos, que são de forma constante essas taxas de transição. Isso significa dizer que a transição de um estado para o outro é sempre a mesma em qualquer etapa, em qualquer parte do meu tempo. Verificamos ainda que, através deste método, é possível justamente obter a probabilidade do sistema ocupar os vários estados após um dado número de transições, além de encontrar a probabilidade do sistema em um determinado estado, dado que ele vem efetuando transições ao longo de vários tempos. Para que ainda fique melhor esse entendimento, nós vamos partir para o exemplo, que é onde que a gente vai obter a matriz de probabilidade de transição e a partir disso nós vamos avaliar a probabilidade limite de cada estado. Nesse nosso caso, a gente vai usar esse exemplozinho de transição do estado 1 para o estado 2. Nós temos as taxas de transições já pré-definidas e vamos utilizar o software MATLAB para a obtenção desses nossos resultados. Olá, vamos continuar a nossa videoaula e vamos partir para o exemplo então da cadeias e processo de Markov. Fazendo uma lembrança do qual era a ideia, nós tínhamos uma figura inicial que foi dada pelo livro do Roy Billington e no nosso caso a gente vai querer obter uma matriz de probabilidade de transição e a partir dessa matriz calcular as probabilidades limite de cada estado. Bom, esse método então ele vai justamente permitir que a gente obtenha a probabilidade do sistema ocupar os vários estados após um dado número de transições, ou seja, ele transita de um estado para o outro, a gente avalia a probabilidade. Isso é possível a gente estar avaliando a partir desse método. E além do mais, é possível a gente encontrar o sistema em um determinado estado, dado que ele venha efetuando transições ao longo do tempo. Ou seja, quanto mais transições, a gente vai conseguir então visualizar num dado quantidade de transições, a gente vai conseguir avaliar a probabilidade limite. Nesse caso, o que a gente está chamando de probabilidade limite seria como se fosse a probabilidade final dessa coisa, ou seja, quando o número de intervalo aumenta, esses valores tendem para um valor constante. Esse valor constante é que justamente vai ser a minha probabilidade limite. Para que eu possa então obter a minha matriz de probabilidade de transição, ela nos é apresentada aqui, aonde que eu gostaria justamente de lembrar que essa matriz de probabilidade ela é dada por P e J, é a probabilidade de transição do estado J, dado que o sistema estava num estado I. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, a probabilidade 1, 2, ela é justamente a probabilidade de transição para o estado 2, depois, obviamente, de um intervalo de tempo, dado que o sistema estava no estado 1. E para que a gente possa, então, avaliar a probabilidade limite, como já nós mesmos falamos, esses valores da probabilidade limite, eles tendem a ir para um valor constante à medida que o intervalo aumenta. Então, matematicamente, dado um estado 1, ou seja, um estado inicial, ele nada mais é do que a condição inicial vezes a probabilidade, e assim
por diante. Então, a metodologia ela é justamente isso. Os valores limites ou estacionários da probabilidade dos estados, eles vão justamente seguir essa forma aí apresentada. Estado 1 é igual a estado 0 vezes a probabilidade, estado 2 é igual a estado 1 vezes a probabilidade, assim por conseguinte. O que é possível observar é que quando n ele tender para infinito, a última expressão, então, ela vai ficar estado n é igual a estado n vezes p, pois n menos 1 vai acabar ficando igual a n1. Ok? Então, para que a gente possa ver isso daí, eu vou estar utilizando então o MATLAB, o software MATLAB, para que a gente possa fazer as simulações devidas para as obtenções dos valores que nós estamos querendo aí. Vamos lá. No MATLAB, então, eu criei um softwarezinho bem rápido, um algoritmozinho bem rápido, de forma a entender o que a gente está querendo. Aqui, eu justamente defino as taxas de transições entre os estados. Você pode verificar aí, por exemplo, que a taxa de transição do estado 2 para o estado 1 é 1/4. Se vocês verificarem lá na figura, vocês vão conseguir identificar muito bem essa transição. E a matriz de probabilidade ela está justamente aqui, ó. Ela está marcada aqui. E os valores limites dessas probabilidades ele vai ser obtido justamente nessa linha 17 aqui, ó, que nada mais é do que a relação entre o estado inicial vezes a probabilidade da minha matriz. Ok? Vezes a minha matriz, desculpa. Então, para que a gente possa entender, nós vamos fazer isso daí, nós vamos rodar esse programa de forma a entender tudo que a gente está obtendo. Verifiquem que eu marquei esse ponto na linha 19 aqui, que é para justamente o programa MATLAB ele dar um break aqui. Por que eu quero que ele dê um break aqui? Porque essas demais sequências aqui elas vão ser apresentadas justamente no nosso quarto vídeo, que é o vídeo onde que a gente vai estar falando sobre frequência e duração. Eu já antecipei, já montei o software, tudo mais aqui bonitinho, para a gente estar aproveitando essa lição nos próximos vídeos. Mas é para que você já possa ver, já possa ir se familiarizando, já vendo e já entendendo o que é que a gente está querendo e o que é que a gente vai conseguir daqui para frente, ok? Mas hoje a nossa videoaula ela se atém até a linha 19 aqui. Eu vou pedir para simular. E aí ele vai rodar e o meu resultado vai aparecer aqui, ó. Verifique então que a minha matriz de probabilidade ela é dada pela linha 10 e ela é dada pela letra P maiúscula, que é justamente isso daí, ó. P11, P12 e assim por diante. E a minha linha 17 me mostra justamente a probabilidade limite do meu evento. Então ela é dada pela prob, que é 0,33 vezes 0,667. O que isso quer dizer? Que o evento apresentado, a figura apresentada, ela tem probabilidade de permanecer no estado 1 de 33,33% e ele tem a probabilidade de permanecer no estado 2 de 66,67%. É essa a informação que a gente está passando aqui nesse nosso trabalhinho que a gente está querendo, ok? Obrigado a todos vocês. Mais uma vez, eu sou o Alexandre Grossi. Procure-nos nas redes sociais. Estamos à disposição para qualquer dúvida. Acompanhe os vídeos anteriores para o entendimento. E nos próximos vídeos nós vamos justamente falar sobre frequência e duração. E este é justamente ligado às transições que nós verificamos nos processos de Markov. Obrigado e até mais e até o próximo vídeo.